Boa noite, seja bem-vindo. Hoje eu quero dar sequência ao assunto de ontem, ao tema dessa semana, que é a guerra por trás de todas as guerras. Eu convido para você acompanhar o título de hoje, Guerra no Céu. E está fundamentado em Apocalipse 12, 7 e 8, que nós já lemos, né? Aliás, 7 a 9. Então, nós vimos que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão e seus anjos também pelejaram. Mas eles foram derrotados e foram expulsos de lá, porque não houve mais lugar para eles. O que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se revelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Muitos podem dizer, por que Deus não destruiu Lúcifer? Por que ele permitiu avançar sua obra nefasta? Nós já vimos na mensagem anterior, né, que foi explanado que toda a Bíblia ela fala que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não coage as pessoas a obedecê-lo. Deus concede livre escolha. Então, Lúcifer, ele não foi... Lúcifer, ele não foi criado como um robô. Nenhuma das criaturas divinas foram criadas como robôs. Todos foram criados como seres livres. E o Apocalipse, ele descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e seus anjos, eles guerrearam contra Cristo e por fim foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho, né? Que uma guerra tenha surgido em um lugar perfeito, né? Tão perfeito. Por que isso aconteceu? Um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou a guerra? Então havia Deus feito, concedido algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? Então a Bíblia explica a origem do mal. Se nós formos ler em Ezequiel 28, você pode ler, eu quero que você pegue a Bíblia. Ezequiel capítulo 28, do verso 12 a 15, e comparar ele com Isaías 14, de 15, do 12 a 14, Isaías 14, do 12 a 14, nós podemos perguntar o que passou na mente desse ser angélico chamado Lúcifer, que o levou à rebelião. Eu diria assim, em minhas palavras, né, que ele cobiçou o trono que pertencia somente ao Criador. Então Deus, ele não criou um diabo, ele criou um ser de brilho deslumbrante, né, chamado Lúcifer. Então esse ser angélico, ele foi criado perfeito. Ele fazia parte de sua perfeição e liberdade de escolha. Um princípio fundamental do governo divino, que opera pelo amor, não pela coerção, né? Então o pecado, ele originou-se com Lúcifer no próprio céu. Paulo diz, no próprio céu.
Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra o seu Criador. Lúcifer, um ser criado, ele desejou adoração que pertencia apenas ao Criador. Então ele tentou usurpar o trono de Deus, questionando a autoridade dele. Sua rebelião resultou numa guerra declarada no céu. Embora Deus ele tenha sido paciente com Lúcifer, ele não podia permitir que ele arruinasse o céu com sua rebelião. Então os anjos, eles formavam concílios, o céu havia concílios celestiais, insistindo com Lúcifer para que ele voltasse atrás. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade, a justiça do Criador, né? Bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. E ele mesmo, Deus mesmo, havia estabelecido a ordem no céu. E afastou-se dela. Aí, afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, né? Então, trazendo sobre si a ruína, né? No entanto, a advertência, feita com amor, misericórdia infinitas, por Deus e os anjos celestiais, apenas despertou o espírito de resistência. Então, isso está no Grande Conflito, né? No livro Grande Conflito. A partir disso, nós podemos refletir que lições podemos tirar sobre o caráter de Deus ao falar, ao lidar com o mal. Que lições podemos aprender? Na sequência, nós podemos aprender mais completamente como que o conflito se estendeu, né? Desde o princípio, como que surgiu o mal e como ele vai terminar. Eu agradeço muito a ti que acompanhou essa explanação. Que Deus o abençoe. Tenha uma noite feliz na companhia de Jesus. Amém?